Fluminense faz proposta por atacante e isso para mim indica um ótimo sinal nessa janela de transferências. Além disso, a gente tem algumas informações sobre a situação do Rony e do Cuéllar, dois jogadores que o Fluminense ainda busca contratar para essa temporada de 2025. Tem novidade nos treinos do Fluminense, hoje teve a reapresentação do elenco profissional tricolor e também uma informação importante sobre o campeonato carioca dessa temporada. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Desde já eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. E depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. De acordo com informações do UOL Esporte, o Fluminense chegou a formalizar uma oferta pelo atacante William José. Lembra dele? O William José passou pelo Santos, passou pelo São Paulo, teve uma carreira sólida no futebol espanhol e nessa última temporada está jogando no Spartak de Moscou. Apesar disso, o Bahia, que tem o aporte do Grupo City, passou à frente do Fluminense e está muito próximo de selar essa negociação. De acordo com o UOL Esporte, Bahia e Spartak Moscou, que é o clube do William José, já tem essa negociação como encaminhada. Apesar de não ter se concretizado, o Fluminense não conseguir efetuar a contratação do William José, essa informação me agrada, tá? Para mim ela me dá um ótimo sinal. Primeiro de tudo, sobre o William José, tá? Eu acho que seria uma boa contratação por parte do Fluminense. Eu acho uma pena que o Bahia tenha se antecipado e ele tenha escolhido jogar por lá. O William José é um centroavante com altura, força, boa bola aérea, não é velho, né? Tem uma idade ali que para centroavante é muito aceitável e eu acho que seria um reforço de bom nível para o Fluminense para 2025. Bom, agora Inês é morta, né? O Bahia já se encaminhou para essa contratação, mas o sinal que essa movimentação do Fluminense me traz é muito positivo. Eu explico para vocês o porquê. A gente vai falar um pouquinho do Rony já, né? Tem algumas informações, o Fluminense está tentando ir muito a contratação desse jogador do Palmeiras. E eu sempre bato nessa tecla aqui desde que começou a sair a informação. Eu sou a favor do Fluminense contratar o Rony, mas não o Rony como centroavante. Para mim, o Rony tem que jogar como ponta, jogar aberto pelos lados, como ele jogou no começo da passagem no Palmeiras, como ele jogou no Atlético Paranaense, onde ele teve seu primeiro grande destaque a nível nacional. O Rony para centroavante não me agrada, porque é um jogador mais baixinho, não faz um pivô, não tem uma bola aérea. Eu acho que não é um perfil de jogador que a gente está precisando. O Rony é sensivelmente mais baixo, inclusive, do que o Cauã Elias e o Cano, que já são dois jogadores que não têm essa característica. O William José vai por outro lado completamente diferente. É um atacante alto, forte, pivô, aquele 9 mais clássico. Então ver o Fluminense indo atrás desse jogador, por mais que não tenha se concretizado, para mim é um ótimo sinal. Me indica que o Fluminense vai buscar um camisa 9 com essas características. Ao meu ver, essa é uma carência muito grande do Fluminense desde 2023, 2022 ali. Desde que o Fred aposenta, na verdade. O Cano, claro, é um fenômeno, né? O que ele faz em 22 e 23 é absurdo. Mas eu sentia no elenco, a nível de elenco do Fluminense, tá? Que o Fluminense precisava de uma peça dessa para um segundo tempo, para um jogo que você precisa mudar um pouco as características. A gente não tinha ninguém nesse estilo no elenco. Você parar pra pensar em 2023, a gente traz o Lelê no começo do ano, e por mais que o Lelê seja um cara alto, ele não tem essa característica. O Lelê, se você lembrar dele se destacando no Volta Redonda, era muito na base do que? O Luciano Naninho lançava uma bola pro Lelê nas costas da marcação e ele fazia o famoso facão, né? Ele rompia ali em profundidade para sair cara a cara com o goleiro e finalizar. Não era um atacante, por mais que tivesse alguns gols de cabeça, não é aquele atacante que, como o Fred fazia no seu auge, né? O goleiro bate aquela bola longa lá do tiro de meta, ele abre a capa do Batman aqui e vai escorar, vai fazer um pivô para alguém. Não é a característica do Lelê, por mais que seja um cara alto. E a gente não tem ninguém no elenco hoje com essa característica. O Germancano, o Cauã Elias, muito bons jogadores também. O Cauã, eu gostei muito da temporada de 2024 dele, mas não tem essa característica. Para mim, o Fluminense deveria buscar um atacante nesses moldes. Se pensa no Rony como camisa 9, não me agrada, porque o Rony seria mais um jogador nesse estilo, né? De romper em velocidade, receber o passe lá no ponto futuro. Então, me agrada muito ver o Fluminense nessa movimentação pelo William José, por mais que ele em si não venha. Vamos ver quem que o Fluminense vai buscar no mercado para essa posição. Deixa eu aproveitar que eu estava falando um pouco do Rony, da situação de centroavante, para trazer algumas atualizações sobre essa negociação que o Fluminense busca no mercado. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando do seu nome, de onde você está ligadinho aqui no canal. A gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco. A galera chega junto, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço.
Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Damata, lá de Petrópolis, pro Carlos Alberto, de São Luís do Maranhão, pro Ninaldo Lima, de Vitória da Conquista, Tico de Bevenuto, de Apodi, no Rio Grande do Norte, e pro Zé, lá de Teresópolis. Um abração pra galera tricolor ligada aqui. Convite reforçado. Quer que a gente cite você nominalmente em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo falando o seu nome e de onde você tá ligado aqui no canal. Combinado? Vamos falar então do Rony. Acabei de falar aqui da questão do posicionamento, né? Se o Rony vier como um ponta, me agrada. Se ele vier para ser um camisa 9, não me agrada. E o PVC traz pra gente que o Fluminense não desistiu da contratação do atacante. Só que apesar disso, o cenário não é otimista. O empresário do jogador está irredutível quanto a uma questão de redução salarial. A gente sabe que o Rony ganha cerca de R$1 milhão por mês no Palmeiras e o Fluminense não tem condições de pagar esse valor. O UOL, inclusive, trouxe a informação, né? A informação nessa mesma linha do PVC, de que o empresário do atacante está irredutível, né? E aí no Fluminense ele receberia 25% menos em dinheiro do que ele ganha no Palmeiras. Aí o Fluminense está tentando avançar, né? Enfim, seduzir o Rony através de bônus e luvas no contrato. O Fluminense é o único time dos 12 grandes do Brasil que não tem um atleta que ganhe mais de R$1 milhão na folha salarial. O Thiago Silva tem parte do seu contrato acordado com a Superbet. Quando ele veio para cá, a Superbet se comprometeu, fechou um acordo com ele de patrocínio mesmo de direito de imagem, né, que ele virou embaixador da Superbet, e aí a Superbet paga um valor a ele para, enfim, somar ali o salário dele, mas na folha mesmo do Fluminense, o Thiago Silva ganha menos do que isso. Essa é a situação de momento do Rony, então o empresário fazendo jogo duro porque não quer reduzir o salário. Cara, sendo muito sincero, o Rony, ao meu ver, e o empresário dele estão certíssimos. Vocês vão argumentar aí, e eu não acho que tá errado, acho que, tem gente que paga R$1 milhão no Rony, meu Deus, ainda tem bobo no futebol. Meu Deus, o Rony tá se achando o Cristiano Ronaldo, porque ele pede R$1 milhão e ele quer ganhar isso. Gente, desculpa, se tem bobo pra pagar, tem que pedir, pô. A verdade é essa. Esse é o mercado. E aí vale lembrar, no caso do Rony, sendo muito sincero, repito, eu gostaria de ver o Rony no Fluminense, tá? Não por R$1 milhão. Eu, no lugar do Rony, faria a mesma coisa. Ele tem contrato até o fim de 26 com o Palmeiras. Ou seja, a gente está no começo de 25. Tem essa temporada toda e mais uma temporada toda. Por que ele vai deixar o Palmeiras, onde ele tem esse R$1 milhão garantido por 2 anos, para vir para o Fluminense para ganhar 25% a menos? Não é que 750 mil de salário, né, que é 25% a menos do que ele ganha no Palmeiras, seja pouco. Não, não é pouco. Pelo contrário. Mas se ele pode ganhar 250 mil a mais por mais 2 anos, por que ele vai fazer esse movimento? O Rony é um jogador de 29 anos, tá, gente? E aí a gente sabe como é que funciona o mercado. Se ele tivesse mais 1 ano de contrato com o Palmeiras sinalizando que não vai mantê-lo, talvez valesse a pena. Ele pega um contratinho mais longo com o Fluminense ou com outra equipe, vale a pena no saldo global. Mas ele tem mais 2 anos de contrato lá. Não faz o menor sentido ele liberar e ele aceitar essa mudança. E aí a questão, cara, é como que o Fluminense vai se portar nessa situação. Desculpa, repito, eu gosto do Rony, eu gosto desse jogador. Eu falei em diversos momentos, tanto aqui no canal, em lives, quanto nas redes sociais. Eu falei, cara, eu gostaria de ver o Rony no Fluminense. Apesar da má fase que ele vive no Palmeiras, muito contestado, muito criticado, eu gostaria de ver o Rony no Fluminense porque ele é um bom jogador. Dito isso, pagar R$1 milhão por mês pelo Rony, pra mim é uma loucura, uma insanidade. Tá? Pra mim é uma insanidade. Se o Fluminense tem R$1 milhão pra gastar num jogador, dá pra gente buscar um cara muito mais dominante que vai resolver muito mais jogos pra gente. A minha ideia é essa. E aí a questão é, nesse momento, pra você ter o Rony, você tem que pagar R$1 milhão, desculpa. Infelizmente, com dor no coração, eu meti o pé dessa negociação. Aliás, eu sei que o mercado tá inflacionado, mas nem 750 mil eu acho que o Rony vale. Pra mim, isso é muita grana pra você investir num atacante que tá em baixa, por sinal. Repito, ele tá certíssimo de recusar e querer R$1 milhão, porque é o que ele ganha no Palmeiras. Não tem por que ele abrir mão de 24 meses ganhando R$1 milhão por sei lá qual motivo. Acho que o melhor cenário para o Fluminense era talvez um empréstimo do Rony que o Palmeiras pagasse parte do salário. Mas duvido que o Palmeiras vai fazer, até porque o Rony é um cara que tem mercado. Então, né, a informação é essa, de que o Fluminense não desiste do jogador, mas o cenário não é otimista. Minha expectativa é que o Fluminense não faça nenhuma loucura para ter o Rony em 2025. Eu acho que o Rony não vale nenhuma loucura por parte do Fluminense. Minha expectativa é essa. Eu quero saber a sua opinião, você tricolor ligadinho aqui na Central. Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia.
Tenho duas informações rapidinhas para trazer para você, porque a gente comentou ontem aqui, né, do Campeonato Carioca, a Rede Globo vai voltar a transmitir, falamos das cotas de televisão que o Fluminense e os outros grandes cariocas vão receber para essa temporada. A gente sabe que vão ter jogos na Rede Globo, claro, tem alguns jogos também na Band Esportes, mas agora oficialmente foi anunciado mais um local para você poder assistir os jogos do Cariocão. O canal Gold fechou aí com a Brax para transmitir o campeonato. De acordo com a publicação deles, serão 49 jogos ao vivo e 100% gratuitos aqui no YouTube, né? Eles transmitem aqui pelo YouTube, incluindo semifinais e finais do estadual, além da reta final da Taça Rio. De acordo com a publicação deles, vai começar essa transmissão agora, né, no sábado, dia 11, e é isso, né? São 12 clubes ali brigando pelo Cariocão, que vai passar também no canal Gold. Fica aí a informação, você que gosta de assistir pelo YouTube, de maneira 100% grátis. Eles falam de 49 jogos ao vivo, não sabe, né, não foi divulgado exatamente quais jogos do Fluminense vão passar no canal Gold. São 49 jogos, não são todos do campeonato, mas é um número ali relevante, deve ter sim alguns jogos do Flusão sendo transmitidos. E falando no Campeonato Carioca, o Fluminense teve uma novidade no treino de hoje, porque o Gustavo Sintra, zagueiro que está jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Fluminense, ou melhor, estava jogando a Copa São Paulo, era o capitão da equipe nesses dois primeiros jogos, retornou ao Rio de Janeiro e participou normalmente do treino no CT Carlos Castilho. A tendência é que ele seja aproveitado nesse começo de ano, né? Claro, talvez não como titular, já que ele estava lá na Copinha, mas vai ser relacionado ali para os jogos e vai estar ali à disposição do Marcão nessas primeiras partidas. Meu palpite é que esse retorno do Gustavo Sintra tem a ver com a saída do Lucas Justin, né? Ele foi emprestado para o Guarani, então aí o Gustavo Sintra retorna, porque o Justin pode jogar como zagueiro também, né? Então é para dar mais uma opção ali na defesa tricolor. Toda a sorte do mundo a ele nesse retorno. É um zagueiro que, assim, não é um dos principais destaques na categoria de base do Fluminense. Eu, particularmente, o jogador que eu tenho mais expectativa em termos de defesa nessa categoria de base do Fluminense como um todo é o Gorgulho, o zagueiro da Esquadrilha 07. Esse eu acho muito bom zagueiro. Também já ouvi de algumas pessoas, né, ligadas lá em Xerém, que ele é um cara muito bem centrado, assim, tipo, de cabeça mesmo. A gente sabe que isso é uma questão muito difícil para jovens jogadores em transição ali profissional. Ele é um cara muito bem centrado, muito bem assessorado. Falaram pra mim, olha, você pode ter bastante expectativa nele sim. E é um cara que eu já observei jogando e gostei muito do que vi. O Gustavo Sintra tem se destacado no Sub-20, era o capitão da equipe tricolor e agora retorna ao Rio para fazer parte desse elenco nesse começo de campeonato carioca. Vamos falar um pouquinho agora do Cuejá. O Fluminense está tentando essa contratação e tem informação lá da Itatiaia sobre esse negócio. Só antes da gente falar disso, lembrar você ligadinho aqui no canal de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E por lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Basta correr no comentário fixado, clica no link, vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e de maneira 100% grátis você recebe tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu celular. Combinado? Vamos falar da situação do Cuejá? O Guilherme Abraão, repórter da Itatiaia, traz a informação de que o Fluminense deve encaminhar nos próximos dias uma proposta oficial ao Al-Shabaab, que é o clube do Cuejá. A gente sabe, informações que saíram da Aline Nastari, da TNT Esportes, que o Cuejá gostou da ideia de voltar ao Rio de Janeiro, de voltar a jogar no Brasil e ver com bons olhos uma transferência para o Fluminense. Só que a gente sabe que ele está no futebol saudita, que é um lugar onde pagam altos salários, ele tem contrato por lá, então o Fluminense precisa de uma liberação da sua equipe. A informação preliminar é de que o Cuejá ia tentar uma liberação sem custos junto à equipe dele para vir para o Fluminense, para vir jogar no futebol brasileiro. Sinceramente, gente, eu acho que é mais uma daquelas coisas que não dá pra entender o Fluminense, porque o cara tem contrato, o cara tá sendo aproveitado lá. Ele não é titular absoluto no Al-Shabaab, mas ele é relacionado pros jogos, jogou metade dos jogos possíveis da temporada como titular. Por que o time ia liberar ele de graça assim? Não faz o menor sentido, né? Aí agora o Guilherme Abraão traz uma informação que pra mim já faz um pouco mais de sentido, de que a ideia inicial do Fluminense é tentar um empréstimo com o jogador. O clube já teria acertado as bases salariais e tempo de contrato, precisa se acertar com a equipe dele, e aí vai tentar esse empréstimo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, ver se a equipe saudita topa emprestar o Cuejá para o Fluminense em termos de campo e bola.
Falamos bastante sobre isso na live de ontem. A gente está fazendo live aqui sempre de segunda a quinta, às 9 da noite, debatendo o mercado da bola do Fluminense, as principais informações. O Cuéllar tem uma questão de que, assim, eu particularmente sou muito sincero com vocês, não tenho por que mentir. Eu não acompanho o futebol da Arábia Saudita. Então não sei como é que ele tá lá nesses últimos 6 anos. Jogou bem no Mundial contra o Real Madrid, contra o Flamengo também, né? Naquele ano que o Al Hilal estava no Mundial, isso foi antes dele ir pro Al Shabab. Jogou bem ali e tal, mas é um recorte muito pequeno. Em 2018, que é o último recorte mais longo que eu tenho dele, que é quando ele jogava no Flamengo, eu achava ele muito bom jogador. Então, assim, aquele Cuéllar de 2018, se viesse pro Fluminense, cara, pra mim seria espetacular. Eu falo sempre aqui, não comentei a questão da lacuna de centroavante mais alto e forte. Pra mim, a maior lacuna do Fluminense, desde a saída do André, é um volante marcador no meio-campo. Aliás, desde que o André estava aqui, eu queria um cara para substituir o André quando o André não jogasse. Já sentia que o Fluminense caía muito sem o André. Naturalmente cairia, porque o André é um cara extra classe, mas não tinha um jogador da mesma característica no banco de reserva, mas fosse mais fraco. Agora que o André saiu, mais ainda. O Bernal é um volante que eu até acredito que pode evoluir em 2025, pode se tornar uma peça importante para o Fluminense, mas ele tem outra característica de jogo. O Bernal não é um jogador marcador igual o André. Ele tem um passe refinado e tudo mais, mas não é aquele cara de pegada na marcação. O Cuéllar é, ou era pelo menos, né, quando jogava aqui no futebol brasileiro, que é o recorte maior que eu tenho. Então seria um Cuéllar ideal, digamos assim, seria uma contratação muito boa por parte do Flu, mas eu preciso fazer esse adendo, né? Tem muito tempo que eu particularmente não vejo ele jogar, não sei se vocês acompanham o futebol saudita, hoje em dia tem bastante transmissão, mas, enfim, seria um nome que eu aprovaria pro meio-campo tricolor. Quero saber de você, ligadinho aqui na central. Gustavo Cuéllar, meia volante de 32 anos do Al Shabab da Arábia Saudita, seria um bom reforço pro Flusão? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.